Bom, quero agradecer porque eu eu posso dizer com muita transparência e como eu preciso muito mais da casa do que a casa de mim. Nós estamos nesse planeta para aprendermos a fazer essa colaboração, a treinarmos a colaboração. Então é fundamental, né? Isso é muito fundamental. Então a gente começa, né, com essa visão desse quadro, né, do Michelangelo, que está na Capela Sistina, bem no teto. E a gente tem que olhar para cima para poder ver. E é pequenininho, não é assim tão grande, porque é alto. E quando a gente está lá embaixo na Capela Sistina, a gente olha para cima e a gente vê toda essa estrutura. E esse quadro ele traz vários detalhes, né? Então ele traz o Criador e a criatura, né? E esse toque, né? E como o Criador vem poderoso aqui, né? Porque ele não vem sozinho. E como a criatura é meio, parece até um pouquinho meio preguiçosa, né? Se a gente for olhar um pouquinho, meio acomodado assim, com o corpo meio caidinho. Ele assim, num leve esforço, né, para tocar a ponta do dedo do Criador, né? E talvez esse esforço muito leve mesmo. E o que nos é oferecido hoje é a possibilidade desse toque nesse dedo do Criador, né? A possibilidade do trabalho, porque se a gente for olhar, parece que esse lado aqui, né, que é o lado do Criador, ele parece até que ele tem movimento, porque dá para ver, inclusive, esse véu, né? Parece que essa coisa vem ao encontro, né? Vem voando. E é isso, né? Esse Criador que vem ao nosso encontro, mas nós também temos que esticar a nossa mão aqui para encontrá-lo. Bom, eu quero trazer para vocês e para mim também que nós estamos vivendo nesse momento da humanidade momentos de muita dor, né? A gente tem realmente um aumento de doenças, doenças mentais, doenças metabólicas. Nós temos tido uma pandemia de doenças metabólicas, doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, né? E essas, as primeiras causas de morte por doença, ah, lá na ponta tá a doença cardiovascular, doença metabólica, tá lá em cima, né? E a gente sempre acha que está acontecendo mais a cada ano. E doença psiquiátrica, sem dúvida, a cada ano mais, inclusive nascimento de crianças com transtorno do espectro autista, o que nos chama muita atenção. Então, são várias coisas que andam acontecendo, né? E nós, embalados nessa roda viva, na correria, na correria. Então, às vezes, Raimundo conversa comigo, fala assim: e aí, você tem tempo? Ah, eu tenho 1 hora entre 1h30 e 2h30 da tarde. Eu tenho 1 hora entre 5h30 e 6 horas, 6h30, né? Tenho um tempinho. Eu sei que grande parte das pessoas que estão aqui estão aposentadas, mas se a gente for parar mesmo para olhar, o corre-corre do dia parece que tomou conta, né? Eu coloquei essas figurinhas aqui, né? Nós que estamos na ativa aqui ainda no trabalho laboral formal, né? Nós vivemos à base do café, e eu pelo menos lá no laboratório, né? Vivemos à base do café. Nós mulheres que fazemos jornadas duplas ou triplas, que temos que deixar as comidinhas prontas, as marmitas feitas, porque todo mundo
come no trabalho, ninguém come em casa. Então, o final de semana é para preparar tudo e cuidar das questões dos filhos, cuidar da questão da casa. E as nossas relações sociais, elas ficam extremamente prejudicadas nesse mundo como ele está. Mas sabemos que esse mundo é apenas um estágio, ou seja, é o momento em que nós estamos aqui para vivenciar experiências. Então, que a gente possa não se iludir com aquilo que se apresenta, mas olhar a oportunidade de aprendizado em cada situação e em cada ação, né? Esses momentos amorosos, coloquei aqui, são pequenos às vezes, porque nós somos sucumbidos por aquela coisa que chega e que fala assim, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Mas e a natureza, né? A natureza está dando conta? A natureza segue seu processo, apesar das nossas interferências. Mas o homem, ele tem algo que tem a ver muito com o ego dele, esse sentimento de superioridade entre os seres da criação, né? Por isso que naquele primeiro slide eu coloquei, né, a criação e Adão ali, né, o mais perfeito ser criado, né? Depois que tinha sido criadas as águas, né, as plantas, ali estava Adão. Essa é a imagem do quadro de Michelangelo, né? A natureza, como segue? Ela segue, mas nós, esses seres da criação, não nos sentimos pertencentes a esse todo. Nós permanecemos em divisão com o todo. E quando a gente está dentro de um trabalho, como na casa espírita ou em outra denominação, a gente tem a oportunidade de trabalhar pelo todo. Essa é a proposta, né, do nosso grupo, do grupo do GE, essa proposta do servir. E esse servir é fazer parte desse todo. Porque quem em sã consciência gostaria de fazer parte dessa dor, desse outro que chega até nós? Somente na consciência é que a gente pode estar fazendo parte. Porque sem essa consciência da necessidade desse aprendizado, desse treinamento, desse agora, de fazer parte desse todo, diante de tanta dor e tanta loucura que está acontecendo no nosso planeta, a nossa vontade é a vontade do isolamento. Certamente a nossa vontade é do isolamento. Porque se a gente for olhar tudo o que está acontecendo e as notícias que chegam até nós, nós falamos, não é possível, não é possível. E aí a gente tem diante dessa oportunidade de fazer parte desse todo. Então, a gente falei recentemente sobre isso, né? Tinha bem pouca gente o dia que eu falei sobre isso, por isso que é interessante a gente estar repetindo. A gente tem que olhar a natureza. A gente tem que se espelhar nessa natureza, porque a natureza, ela é toda colaboração. Toda ela é colaboração. E o ser humano, ele, ao contrário disso, ele é competição, porque nós somos ensinados a competir, seja no momento, por exemplo, de jogos, seja na escola, seja em todos os lugares. É o fortalecimento sempre do ego, enquanto que a natureza, ela é colaboração. Eu comecei um projeto lá no sítio, né, no meu sítio, lá em Alegre, no sítio Santa Clara, de reflorestamento. E eu fui orientada a fazer o reflorestamento em X. No meio, uma árvore mãe, no meio do X,
e nas quatro pontas árvores filhas, que pudessem estar sendo protegidas por essa árvore chamada árvore mãe. Mas que tipo de árvore é essa árvore mãe? Então, por exemplo, um jatobá, uma árvore grande que vai ajudar a fazer sombra, a nutrir e a cuidar dessas quatro árvores plantadas em torno dela. E aí, recentemente, a ciência, né, que a gente vai trazer a ciência hoje, porque a visão que a gente vai ter hoje é essa visão da pressão ambiental, que é a visão da epigenética. E a ciência tem trazido hoje para a gente que as árvores, elas realmente se comunicam umas com as outras, mesmo que as raízes não se encostem. Elas se comunicam através de fios feitos de um outro organismo que são os fungos. E esses fungos são capazes de transportar informações e até nutrientes, fazendo com que essas árvores nunca estejam desamparadas. Essas árvores maiores, elas são capazes de obter água e elas sugam do solo e exudam durante a noite, nutrindo as filhas. Então, que sabedoria essa natureza! Que sabedoria, que sabedoria! E entre os humanos existem os grupos também de colaboração, mas não é uma coisa sistemática, é algo que nós temos que construir, porque estamos naquele ainda sentimento de separação. Eu sou especial, eu sou melhor, eu vou ficar aqui, eu vou cuidar das minhas coisas, da minha vida. E isso faz com que a gente tenha essa dificuldade toda que a gente sempre encontra, que é a dificuldade de participar, é a dificuldade de vir, é a dificuldade de abrir mão, às vezes, do nosso sábado, do nosso domingo, do nosso dia, do nosso momento, para fazer essa dedicação ao todo. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver, né? Tem esses fios, né, que atravessam de um canto para o outro. Mas essa árvore maior, ela é capaz de cuidar até que em algum momento essas árvores menores consigam, de forma mais independente, sobreviver, né? E isso é muito bonito, a gente poder observar isso, né? E é um grande exemplo para a gente de como a natureza é. Então, dentro dessa estrutura da Mãe Terra, cá estamos nós, né? Tem as árvores pioneiras, né? Por exemplo, a embaúba, essa de folha prateada, às vezes mais verdinha, né? Às vezes mais prateada. É uma planta extremamente resistente e aquela que começa quando tudo está degradado. É ela. Mas ela não está sozinha. Dentro do seu caule habitam outros seres, que são as formigas que habitam dentro do seu caule, né? Essas formigas asteca, que ficam dentro do caule da embaúba, se alimentando do néctar da embaúba, mas também protegendo a embaúba quando ela é atacada por algum organismo. Quem a embaúba permite também é o bicho preguiça, né? As formigas não vão atacar esse bicho preguiça porque ele é de movimentos tão lentos, né? O bicho preguiça se alimenta dessas folhas e desses frutos e não é atacado pelas formigas que vivem. Então, é um sistema de colaboração. Então, nós temos que realmente aprender muito com essa natureza, porque quando a pressão ambiental chega sobre nós, né? E como tem chegado, né, esses aumentos de temperatura, essas coisas todas que têm acontecido, nós estamos sujeitos realmente ao sofrimento. E a gente tem que entrar no sistema de colaboração, né?
Recentemente saíram trabalhos que a formiga cortadeira, né, que é um terror da agricultura, é a saúva, a quem-quem, essas formigas, elas só vão cortar as plantas que necessitam de poda, as plantas que dão sinais químicos que elas não estão bem. Então, quando você planta uma muda nova no chão, ali tem sofrimento dessa muda nova. E ali a formiga vai e poda para renovar. Então, eles fizeram recentemente um trabalho em que várias plantas foram podadas de um ano para o outro e uma não foi podada. Aquelas que foram podadas brotaram e ficaram novamente do mesmo patamar daquela que não foi podada. E a formiga saúva atacou somente aquela que não havia sido podada. Quer dizer, a necessidade da poda, a necessidade desse controle. Então, a formiga faz parte desse todo. Ela não é algo aleatório, né? Então, ela vai nas plantinhas mais fracas. Da mesma forma, o tubarão ou o leão da savana, quem é alvo da caça? É o ser mais frágil, é o ser doente, é aquele que não está apto a continuar. Então, esse sim é alvo da caça. Então, às vezes a gente olha para a natureza e fala: nossa, como a natureza é perversa. Olha, esse leão sem piedade foi até aquela zebra que mancava. Pois ele vai justamente na zebra que está mancando, porque aquela não é mais apta. E a gente acha perverso, né? A gente olha e fala: nossa, o que está acontecendo? Mas esse é um sistema de colaboração com o todo. E, e o ser humano? Onde está? O ser humano está na competição. Então, nas relações competitivas, que são aquelas estabelecidas pelos humanos, não tem misericórdia. Então, nessas relações sociais, do jeito que a sociedade se estabelece hoje, tirando esses oásis que são essas estruturas, como a nossa, né? É um oásis, porque são relações colaborativas, são relações de assistência, são relações amorosas. Mas quando a gente tem relações competitivas, não há misericórdia. Então, nós estamos tentando, na nossa renovação moral, ter essa misericórdia para junto de nós. Por isso que nós precisamos muito mais do trabalho do que o trabalho precisa de nós. Porque nós estamos aqui de passagem, nós estamos nesse treinamento, nesse planeta Terra, né? Então, nós estamos aqui para fazer essa nossa renovação moral. Então, trazemos aqui, né, o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Segundo a visão espírita, qual terra? Essa terra renovada, essa terra sem essas relações competitivas, essa terra colaborativa. Então, os bem-aventurados, os mansos, herdarão essa terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E por que eles serão fartos? Porque nessa terra colaborativa, nessa terra do servir, não vai ter injustiça. E quem herdar essa terra vai poder viver nessa terra justa, nessa terra colaborativa, nessa terra onde um dá a mão ao outro. Olha que bonito isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão essa misericórdia. Aquele que tem compaixão, aquele que tem misericórdia, aquele que dá a mão, aquele que não está pensando no que vai receber em troca, é aquele que está
investindo no outro, não porque o outro vai lhe trazer algum benefício, mas ele está investindo no outro pela necessidade do outro, pela misericórdia do coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque os nossos olhos enxergam o bem e o mal segundo aquilo que ele também é. Então, muitas vezes, nem enxergamos o bem. Achamos só que tudo está muito ruim, porque o nosso olho não está limpo. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque esse coração só vê o bem. Ele vê a ferida e ele vê que aquela ferida é regeneração. Ele só vê o bem. Então, ele vê a Deus. Então, que lindo, né, essa bem-aventurança. Então, sejamos nós limpos de coração. Oportunidade, né, dentro desse trabalho do GE, a gente poder servir aquele que está numa situação de dor. Virão até nós pessoas que estão em situação de dor, que estão em sofrimento. E como vamos ver? Vamos ver com o coração limpo, né? O coração não julgador, o coração limpo, porque não é a pessoa que está vindo até nós, é a oportunidade de aprendizado e de serviço que chegará até nós, né? E isso é realmente maravilhoso. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. E nossa terra precisa muito de pacificação, porque ainda hoje estamos vivendo momentos de guerra em várias partes do mundo. Incrível a gente pensar isso, né? Mas é fato. Estamos aí. Que sejamos nós pacificadores. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, mesmo que a gente não obtiver nenhum benefício nisso tudo, e mesmo que a gente tiver até algum malefício, até algum prejuízo, como muitas vezes até temos, né, pelo serviço, que sejamos esses bem-aventurados, porque temos muito a aprender, temos muito a fazer e estamos aí. É, e tudo está interligado, né? E eu trouxe essa imagem dizendo que o plástico que eu jogo na água, que eu jogo no lixo, que eu jogo no chão, se ele não tiver o destino certo, ele vai para os grandes depósitos de plástico que flutuam nos oceanos, trazidos pelas correntes. Então, por exemplo, aquele plástico veio lá do Brasil, ou veio lá do Japão, ou veio lá dos Estados Unidos. Ele está nessa área que não pertence a país nenhum, fazendo grandes ilhas de lixo, poluindo, né? Trazendo essas grandes massas imensas que trazem enorme prejuízo para o nosso planeta Terra. E essa coisa toda, ela de alguma forma acaba voltando para nós, mesmo que eu tenha a possibilidade de chegar no mar de Vila Velha, como Raimundo tem, Gleniane, de pisar ali na areia e o mar é limpo. É limpo ali, né? Bem limpo, transparente aquela água. E quem está lá em Manguinhos, na serra, é bonito, né? É limpinho. Mas isso não tem limpo aqui, se tem sujo ali, porque estamos dentro de um sistema. Então, quando dentro do nosso corpo, né, eu digo o corpo planeta Terra, né, dentro do nosso corpo, se temos uma unha encravada, como o nosso dia está perdido com aquela unha encravada.
Como é difícil caminhar com aquele cantinho da unha infeccionado. Como parece que o nosso coração está batendo lá no pé e nós não conseguimos esquecer nem por um minuto de que algo não está bem, porque temos aquele cantinho de meio centímetro cúbico inflamado dentro do nosso corpo. Imagine se a gente for tomar isso como verdade em relação à nossa grande terra, né? Com tantos pontos de inflamação e de dor. E como nós fazemos parte disso? Apesar de que a nossa consciência de que a gente faz parte desse todo parece que não é com a gente, né? Aquela guerra que está acontecendo lá na África, lá no Sudão, que quase ninguém fala. É lá no Sudão. Não vou me preocupar com isso, mas é a nossa unha encravada dentro do nosso todo. Então, esse irmão que chega para assistência, esse irmão que chega para o GE, esse irmão que está ali vindo, ele é nosso também. Ele faz parte de nós e ele faz parte desse nosso todo, né? Esse nosso todo que comunica. Então, nós somos o exemplo vivo da lei de ação e reação, que tudo que está ao nosso entorno nos afeta e nos traz consequências, que são consequências físicas, que são consequências clínicas e que são consequências espirituais, porque está tudo interligado. Então, por exemplo, dentro deste homem humano, a gente tem zilhões de bactérias no intestino, no trato digestório, na superfície da pele, na boca, nas mãos, em todos os lugares, nas glândulas sebáceas, sudoríparas. Nós temos essas bactérias convivendo conosco. E dependendo do tipo de bactéria que eu tiver, eu vou ter mais saúde ou mais doença. E dependendo do tipo de alimento que eu consumir, eu vou ter um tipo de bactéria diferente. E dependendo dos meus pensamentos, eu vou ter também um tipo de bactéria diferente vivendo no meu intestino, vivendo na minha pele e manifestando comigo aquele eu que eu sou. Da mesma forma, dependendo do tipo de humanos que habitam dentro do planeta Terra, nós teremos uma Terra melhor ou pior, mais regenerada ou menos regenerada. E a gente pode extravasar isso até para nossa galáxia e para o nosso sistema, porque tudo está interligado. E nós sofremos a pressão deste mundo e fazemos pressão neste mundo. Nós sofremos pressão dessas bactérias e exercemos pressão sobre essas bactérias. De modo que essa coisa é tão grande, tão grandiosa, que se não formos colaborativos, nada disso será bom. Nada. Nem com o planeta, nem conosco mesmo, nem com essas bactérias que vivem em nós, porque para elas, nós somos o planeta. Porque elas são tão pequenas e elas vivem em nós. O universo delas é a gente. Da mesma forma, para nós, o nosso mundo é a Terra. Da mesma forma que para a Terra, o mundo da Terra provavelmente é o sistema ou o universo. Então, tudo isso é de uma grandiosidade que quando a gente pensa, as árvores se comunicam, mas não é as árvores se comunicam, é tudo se comunica com tudo. Então, se queremos ter um mundo regenerado, um mundo melhor, se nós queremos sair desse patamar de reencarnatório, de sofrimento, nós temos que aprender a ser colaboradores. Aprender a ser colaboradores. Por isso que, mesmo que tenhamos preguiça, mesmo que seja difícil, e eu digo isso para mim mesma, Raimundo sabe o tanto que às vezes é difícil para mim pegar e falar assim, não, agora eu largo tudo e vou lá pro trabalho do GE, ou
E esse final de semana, e eu faço tanta confusão que eu nunca lembro os dias. É difícil, mas aqui estamos para treinar essa coisa do melhor, de sermos melhores. Porque a pressão ambiental chega sobre nós e ela nos modula, mas nós também podemos modular o nosso olhar para poder enxergar com resiliência, com amor. E se a gente fizer isso, a gente vai ser beneficiado. Então, é bonito como os estudos mostram que dependendo da forma como eu olhar o meu sofrimento, ou da forma como eu me manifesto diante da pressão que eu sofro, eu posso ter uma resposta mais positiva ou mais negativa. Quando eu, diante do sofrimento, tenho uma resposta negativa, eu imediatamente sou modificado no meu sistema fisiológico, nos hormônios que eu estou produzindo, na forma como o meu cérebro enxerga, a ter essa reação de acordo com aquilo que eu treino mais. E eu tenho resposta daquilo. Então, se eu tenho um evento estressante e eu percebo isso de forma negativa, eu ativo meus sistemas de estresse que vão desregular o meu sistema imune e vão me deixar mais doente, mais inflamado. Pela minha resposta, só pela minha resposta. Agora, eu consigo modificar a minha resposta ao evento estressante? Eu consigo se eu treinar. Então, todas essas coisas são treináveis. Nós estamos aqui neste planeta, eu estou convicta disso e cada vez que falo sobre isso, estou mais convicta ainda, que a gente modifica através do nosso desejo e persistência de mudança, da continuidade. Porque se a gente faz um dia e no outro dia a gente já larga a mão, a gente não muda. A gente precisa da continuidade. Então, isso é bonito porque, por exemplo, por que que o GE está saindo e por que que o projeto está saindo e por que que a Casa do Caminho está em reforma? Porque um grupo de pessoas teve persistência e continuidade. Porque se a gente não tiver persistência e continuidade naquilo que a gente quer seguir, o esmorecimento é certo e o abandono é a consequência. Tudo que a gente for fazer nessa vida, qualquer coisa, pode pegar aí a atividade física, que não é fácil para ninguém, porque você vai para sofrer, né, gente? Vamos falar. Você vai para sofrer. Vai lá fazer academia, você vai para. Não é fácil você falar, agora eu vou para academia, né? É difícil aquele que vai tão feliz. Alguns vão felizes, né? Mas a felicidade vem depois que a gente faz, com aquele sentimento de dever cumprido e a resposta do corpo na liberação de substâncias dizendo: ó, você fez direito, você fez certo. É como se a lei de Deus estivesse escrita mesmo dentro da gente. E as respostas daquilo que é bom são sempre positivas. E as respostas daquilo que não é bom são sempre negativas. E a vida vai nos educando dessa forma, a gente buscar o que é bom, buscar o que é melhor, né? E dessa forma a gente vai, né? Em resposta, né? Bom, é, essa lógica da partilha, essa lógica da colaboração, ela está em várias partes do Evangelho, né? Eu, eu trouxe algumas aqui, né? Uma das que a gente conhece bem é aquela que Jesus fala: quando vocês forem pregar, não vão sozinho, vão em pares. Alguns foram para um lado, alguns foram, mas nunca sozinhos. Então, olha que exemplo dele, né?
da partilha, da gente estar junto. Então, ele ensinou os discípulos a partilharem, pois acreditava que a lógica de Deus é a da partilha. Essa é a lógica da partilha, a lógica de andar junto. Quando nos foi falado hoje, né? Olha, vamos, e todos são importantes, todos são necessários. É a lógica da partilha, é a lógica de estar junto, de fazer junto. Olha, de novo a lógica da partilha, né? A partilha do pão e do vinho, né? Segundo a tradição da época. Hoje a partilha do pão está complicada porque o pão tem trigo e temos os celíacos, mas a gente tem a lógica da partilha no alimento. Como é bom, né? A gente sentar junto para comer. E como nos dá alegria quando partilhamos com aqueles que não têm o pão. Então, a partilha do pão e do vinho, ela é uma questão central, porque é a partilha. Na Santa Ceia é a partilha. A lógica também do cuidado, que é o cuidar do outro, é partilhar, às vezes, de um conhecimento, quando se faz um curativo, quando se. É partilha, né? Jesus, ele partilhava da sua energia, da sua vibração e do seu ectoplasma para curar. E nós, como treinadores do cuidado, como indivíduos que necessitam treinar para aprender a verdadeiramente ser, porque ainda nesse mundo nós precisamos muito fazer isso em grupo para a gente não esmorecer, porque se fôssemos sozinhos, não tivéssemos o grupo que nos empurrasse nessa caminhada, certamente pararíamos. Então, precisamos do grupo na lógica do cuidado. E precisamos da família, né? E isso é tão bonito porque nós somos a construção de toda uma ancestralidade. Olhando o trabalho e a missão dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, nós temos que parar para pensar quanto de esforço que foi investido para que nós hoje estivéssemos aqui. Pode olhar para trás, todo mundo, pode olhar para trás. Quem foi meu pai, quem foi minha mãe? Meu avô, a minha avó, meu bisavô, minha bisavó, meus bisavós, tataravós. E assim, nessa ancestralidade, né? O que foi vivido e o que foi sofrido para que a construção do nosso hoje fosse esse patamar que nós estamos. Se a gente for olhar, somos a nossa melhor versão dessa família toda. Estamos aqui na ponta, a nossa melhor versão. Pode olhar para trás, quanta coisa aconteceu, quanto sofrimento houve. Então, é um enorme investimento essa estrutura de família, porque é uma estrutura de cuidado, em que convivemos e que somos preparados juntos para poder seguir a nossa existência com vínculos e com vínculos amorosos. Um bebê humano, ele demora cada vez mais, né? Agora já em torno de 30 anos quase, para alcançar a real independência, né? 25, 30 anos para poder ser independente financeiramente, para poder ter a sua vida, a sua casa, a sua família. Olha o tempo que é investido nesses bebês que nascem, né? A quantidade de cuidado, de recursos financeiros, de alimentos, de preocupações, de estudos e de tudo que é investido para que uma pessoa seja uma pessoa funcional, independente e uma boa pessoa na sociedade, né? Então, tudo isso analógica.
da colaboração e na lógica da partilha, porque nós somos os filhos da lei de causa e efeito, ação e reação. E tudo que falamos, que pensamos, que sentimos, reflete naquilo que nós somos. E o Espiritismo, né, além da lógica do cuidado e da partilha, tem a lógica da caridade, que é a máxima do Espiritismo. Se você digitar no Google caridade, vai ter uma menção espírita. Porque o Espiritismo é isso, é a lógica do cuidado através da caridade. É uma máxima espírita. E, e a gente tem, né? Fora da caridade não há salvação. E eu coloquei aqui a imagem da Madre Teresa de Calcutá, porque a lógica da caridade acompanhou a vida de Madre Teresa de Calcutá, né? Pelo menos dentro daquilo que nós conhecemos, que às vezes é de maneira até superficial, mas temos. Então nós temos aquela velha história de Madre Teresa, de um doador, de um benemérito, que foi até onde Madre Teresa estava para fazer uma doação, e ele queria fazer a doação pessoalmente, pelas mãos de Madre Teresa. E ela estava no trabalho, obviamente, né? Não estava lá sentada, nem deitada, nem descansando. Ela estava no trabalho. E essa pessoa foi encaminhada até o salão onde estavam os rancenianos, né, as pessoas com ranceníase. E a hora que esse homem abriu a porta e chegou até a Madre Teresa, ele sentiu todo aquele odor característico da doença em estágios avançados. E ele disse: Irmã, por dinheiro nenhum eu estaria aqui. E Madre Teresa repetiu, respondeu, né, com amorosidade: Eu também, por dinheiro nenhum, estaria aqui. Porque não é por dinheiro, é por amor, né? Se Madre Teresa tinha esse amor, será que nós temos esse amor? E eu digo uma coisa, mesmo que não tenhamos esse amor, mas que tenhamos a continuidade das nossas ações, treinamos agora para que um dia tenhamos amor. Mesmo que seja para fazer, porque acreditamos, vamos fazer agora. Porque mesmo que não tenhamos esse amor, faremos. Porque esse fazer nos treina para sermos quem desejamos ser. Esse exercício que eu proponho aqui é o exercício da caridade, né? O exercício do amor na lógica da colaboração, é justamente aquilo que faz do nosso cérebro ser quem é e da epigenética ser quem é. Então, se nós treinamos a gratidão, existem regiões específicas do cérebro que respondem a esse treino e se modificam. Se nós treinamos a vencer os nossos próprios impulsos, né? Por exemplo, eu gostaria de comer um chocolatinho agora, mas não vou fazer isso. Existe uma região do cérebro que é reforçada com esse treino. Se nós treinamos a atividade física, quer dizer, vencer a preguiça, existe região do cérebro que tem resposta a isso. E essa resposta, ela pode ser vista lá na ressonância magnética e tudo mais. Mas, de maneira mais profunda, quem muda de verdade é o epigenoma. E isso é que os estudos têm falado. Então, Jesus sempre falava, né? Não tenhais medo, né? Não tenhais medo, porque o medo modula. O medo modula para que sejam acionados os instintos mais primitivos. Então, ele nos carrega para baixo.
Então, não tenhais medo. Diante da doença, não tenhais medo. Diante da privação, não tenhais medo. Diante da dor, não tenhais medo. Porque quando temos medo, a nossa resposta é diferente. Então, como eu sempre digo, Raimundo também sempre fala a respeito do epigenoma, nós somos o que somos diante daquilo que fazemos e treinamos e, e sentimos todos os dias. Tudo isso que nós fazemos se reflete exatamente no nosso epigenoma. Então, da pressão ambiental que eu me fizer, por exemplo, seja lá do alimento que eu me condicionar a comer, da atividade física que eu me impuser ou não, diante do meu pensamento melhor ou pior, diante da resiliência maior ou menor, diante da gratidão maior ou menor, diante de tudo que eu fizer maior ou menor, isso vai se refletir diretamente do ponto de vista físico no meu epigenoma. Nesse epigenoma que provavelmente é a marca no nosso corpo de quem nós somos enquanto espírito, do reflexo de quem nós somos. Então, é, diante de todos esses desafios, né, que eu coloco aqui, dessa pressão ambiental, dessa coisa que nós vivemos, dessa exposição toda que nós temos, nós vamos manifestar, do ponto de vista físico, as nossas doenças, a nossa saúde, a nossa maior ou menor resiliência, e tudo isso está na nossa programação. Ou seja, aquilo que conquistamos, que conseguimos modificar, é de fato modificável, porque tudo isso tem plasticidade e nós conseguimos vencer através do que chamamos de continuidade. Então, não é um dia de treinamento de leitura que vai fazer de nós bons leitores, né? É por volta de um mês que vai fazer da gente ler com mais tranquilidade. Então, olha como é interessante, porque diante dos hábitos impostos, por mais dificuldade que a gente tenha, após aproximadamente 30 dias, grande parte deles se estabelece. E se estabelece por modificações que são também epigenéticas e que se manifestam também no nosso corpo mais grosseiro. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui é, primeiro, da grande necessidade que nós temos desse corpo físico grosseiro, pesadão aqui, que temos que levantar e vencer, e é pesado, né? Para correr, para andar, para vencer. Hoje está quente, né? Ó, o calorão, né? Esse corpo, ele é extremamente necessário. Que ele seja desse jeito, que ele seja grosseiro. Porque se ele tivesse a plasticidade imediata do epigenoma, manifestaríamos no nosso corpo toda a nossa indisciplina moral. Muito rápido. Não demoraríamos 30 anos para adoecer, por exemplo, para ter uma doença metabólica, que foi construída desde a nossa gestação e que vai se manifestar lá como uma doença metabólica aos 60 anos, por exemplo, aos 40 anos. Nós manifestaríamos de maneira imediata. O epigenoma, ele pode se modificar rapidamente, né? Ele pode se modificar em semanas. Mas para modificar, nós precisamos da continuidade. Então, se temos continuidade para o bem, teremos modificação para o bem. Se temos continuidade para coisas menos virtuosas, nos modificaremos. Então, o nosso epigenoma é um raio-x, um Ctrl+C, Ctrl+V.
um código de barras, algo que diz quem nós somos nos mínimos detalhes, porque nós cuidamos para que sejamos como somos nos mínimos detalhes, através da nossa disciplina ou através da nossa indisciplina, ok? Então, que essa seja a mensagem para nossa reflexão nesse momento. E vamos aí abrir agora, né? Já deu uma hora? Nossa, como passou rápido, não? Passou rapidinho. Maravilha. O gostoso de tudo isso, Adriana, né, de todo esse enredo, né, de raciocínio lógico, é que você conseguiu colocar, né, as nossas necessidades, né, dentro do, do contexto, né, do contexto da epigenética. Foi justamente isso que eu lhe pedi, mostrar a importância que os nossos irmãos têm, né, em relação ao mais próximo, né, aos que virão, e a nós mesmos, né? O gostoso disso, né, que a gente está nesse processo, né, nesse processo, e que até, né, entre aspas, as mazelas da nossa vida, né, estão na nossa mão, através da plasticidade, de poder modificá-las, né? Quando você cita o epigenoma, só para ratificar um pouquinho aqui, né, a Adriana quis dizer que o epigenoma é o correspondente orgânico do nosso perispírito. Olha que coisa linda. Está escrito no nosso perispírito tudo aquilo que a gente tem suscetibilidade de viver nessa terra, pela lei do olho por olho, dente por dente, ou pela lei de causa e efeito. Compete a nós vivermos a lei conforme tem que ser vivida ou com os atenuantes e agravantes do nosso livre-arbítrio. E o que fazemos aqui agora está indo ao encontro da lei do amor. Porque o amor cobre uma multidões, né? Não de pecados, mas de necessidades de passar por isso. E ao amar, ao se comprometer, né? Nós não estamos só comprometendo com o outro. Nós estamos, de fato, comprometendo com nós mesmos, porque existe uma plasticidade. A lei, ela pode ser atenuada ou agravada conforme os nossos procedimentos e condutas que estamos vivendo hoje. Aí a gente volta em São Francisco. É Raimundo, dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. você é incrível porque você parece que a gente fala mesmo a mesma língua mesmo, impressionante. Eu estou escrevendo um livrinho de hábitos que ajudam a gente a ser melhor. Então, e, e esse livrinho é um manual de neurociência para a gente fazer neuromodulação. Olha só, é um manual. Assim, eu quero ser melhor. Então, o que que a gente pode inserir na nossa vida para melhorar? Então, entre elas, tem os trabalhos que falam de agradecer, né? Gente, o que tem de artigo falando desse tal caderno da gratidão? Então, associado até a tratamento de doenças. É mais eficiente o tratamento de doença, por exemplo, de câncer de mama, de mulheres que têm na beirada da cama um caderno para agradecer e que fazem todos os dias o exercício da gratidão. Não sei, talvez o pessoal tenha feito já esse exercício da gratidão dos 21 dias, porque de vez em quando vem, né? Ah, vamos fazer. E é impressionante como esse exercício ele dispara na gente é,
um olhar diferente, ele dispara esse olhar. Só que você tem que fazer com continuidade para obter aquele benefício no final. Na neurociência, são sinapses que se formam, ramos nervosos que se estabelecem e que se afirmam mais, ficam mais efetivos na transmissão dos sinais e tudo mais. Isso na neurociência, mas do ponto de vista da epigenética, que é mais refinada ainda, existe a mudança do epigenoma para que haja a modificação da expressão dos genes. Então, a nossa vontade, ela liga e desliga, Né? mas tem que ser vontade com continuidade. Não dá para ser vontade só e ficar no berço esplêndido esperando as coisas acontecerem. É vontade com continuidade. Estou com preguiça, mas vou assim mesmo. É o que o Cristo falou, né? Eu não te curei, quem te curou foi a tua fé. Vá e não peques mais. Então, continue na mesma vibração. Mas quando você fala também aí da gratidão, veja bem, o antônimo, o oposto da gratidão, pode ser uma raiva, pode ser uma ira, é o A oposto. A, reclamação, a né? reclamação. Agora imagina quando você está em gratidão. Quando você está em gratidão, olha os eixos, né? O eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Olha como é que você está em gratidão, automaticamente você está em harmonia. Você está produzindo menos cortisol, você está produzindo menos catecolaminas, você tá calmo, você está tranquilo. Quando você está estressado, você está em ira, você está produzindo, a sua pressão, a sua frequência cardíaca já está lá em cima, o seu nível de cortisol aumentado, o estresse aumentado, a frequência, a pressão cardíaca, a glicemia, a resistência à insulina, olha o tanto de coisa que está. Então, o momento de gratidão, o momento de você entender, né? Por isso que vem os ensinamentos do Cristo. Entender que aquilo que está acontecendo está na medida certa, porque senão seria injustiça. Então, eu estou passando por esse sofrimento, eu não tenho que permanecer no sofrimento, mas ele está na medida certa para que eu possa me entender. E se você ficar ameno, você consegue sair dessa. Então, todo o processo, né, eu acho incrível. Né? Eu e Gleniane estamos numa parte de ciência e também a intervenção espiritual da quinta-feira está em ciência e religião. Como a religião, a cada momento, chega na ciência. Como é lindo você escutar o Cristo e entender a epigenética, entender, né, todas as leis que chegam neste todo que é Deus. E não Certo? tem caminho curto, né? Assim, caminho atravessado, né? Não tem. Cada vez que você tenta burlar o sistema é tão complexo e tão perfeito que a gente, na nossa ingenuidade, a gente acha que a gente pode arrumar uma máquina que faça o papel daquilo que a gente tem que fazer, ou que a gente vai resolver com uma pílula que vai tirar da gente determinados sentimentos que a gente vai ter que trabalhar. Por mais que a pílula ajude, ela não faz o trabalho 100%, porque uma parte do trabalho é você que tem que fazer. Quando você falou da pílula agora, que não existe uma pílula, né, que faça, substitua o meu aprendizado. E eu ouvi uma fala esses dias falando assim, da psiquiatria e da psicologia, do tratamento terapêutico, né? Da importância, às vezes, de você precisar tomar um remédio, mas a importância do processo terapêutico, porque o remédio não te dá o aprendizado. Eu achei linda essa frase. O remédio não traz o aprendizado, entendeu? A terapia é que vai te trazer o aprendizado. Qualquer processo, né, que você entre para modificar o seu pensamento, para modificar
a sua forma de pensar. A gente tem que ser participante do processo. Não tem, como é que fala? Não tem almoço grátis, né? Aquela história. Né? Não tem. Então, olha, no caso da psiquiatria ainda, a gente pode ir mais além. Saiu um trabalho recente, até vou passar para o Raimundo, se ele quiser compartilhar com vocês, dizendo que o tratamento psiquiátrico convencional com remédio, ele foi comparado com uma pessoa assim, em situação semelhante que foi indicado fazer atividade física com intensidade. E os resultados foram semelhantes. Agora, você já pensou se a gente pegar uma pessoa com tratamento psiquiátrico e atividade física e psicólogo e mudança na nutrição para desinflamar e essa medicina do futuro que a gente chama, que integra todas as partes, a gente vai ter sucesso, porque precisa de investimento nosso. Não é só ali de fora para dentro, porque momentaneamente Jesus, né, curou, mas para essa cura ser permanente, a gente precisa da nossa parte. Isso é fundamental. Não tem como correr, né? Não tem como Não, correr caminho. não tem não, gente. Eu queria dar um testemunho pessoal do que a Rita falou, de que o tratamento, às vezes a pílula, o tratamento, você deixa de fazer as mudanças necessárias em busca focando só o remédio, né? Eu mesmo, por exemplo, estava refletindo, eu tive uma contusão aqui chamada epicondilite no cotovelo, que não resolvia com nada. Tem uns 6 meses que eu estou em busca de tratamento disso. Aí me propuseram um tempo atrás, nesse período, fazer uma infiltração com ácido hialurônico, até mesmo corticóide, essas coisas tudo, né? E que eu iria ficar bom. Só tinha aquele método, negócio de fisioterapia, papapá, papapá, nada ia melhorar. E eu resisti para fazer isso e continuei o tratamento tradicional, a fisioterapia aqui, coisa, e fui me observando. E eu fui descobrindo quais são os movimentos que eu fazia que levou a essa epicondilite. Aí fui ver que era no Pilates, eu botava o punho para cima, papapá, um monte de coisa que eu fui me endireitando e hoje eu consegui ficar livre, estou quase livre dessa doença. E eu fiquei imaginando, se eu tivesse partido direto para a pílula, para o tratamento, para a infiltração, eu não teria aprendido nada disso e eu teria piorado de novo. Ia adoecer de novo, porque o tratamento ia ser paliativo por um pouco tempo e eu adoecer de novo, porque eu ia fazer o mesmo movimento errado que eu estava fazendo. E ainda ia Só, ter um corticoidezinho de brinde que poderia estar destampando, porque o corticoide, ele altera o epigenoma. Isso é aí, fato. tá vendo? A gente já sabe disso. E é claro que ele não vai alterar para sempre, né? Mas tem trabalhos, por exemplo, que fazem com mulheres que são gestantes, para poder amadurecer o pulmão do bebê, eles colocam corticoide. Isso é muito bom, né? Porque a criança pode nascer e respirar, senão ela não produz lá o surfactante, às vezes não está maduro ainda, aquelas coisas todas. Só que o corticoide, ele é modificador epigenético. Tá vendo? E imagina nesse bebezinho que está recebendo a altas doses, né? Porque a dose ela não é fisiológica, que ela é aplicada na mãe. Modifica já o epigenoma da criança. E a criança pode ter algumas alterações ligadas ao uso materno de corticoide. Claro que é importante colocar, porque senão a criança não vai sobreviver, porque tem que amadurecer o pulmão ao nascer. Então, essa avaliação de risco-benefício dentro da medicina, ela é uma coisa que se faz necessária hoje, porque não existe nada que seja inócuo, Uhum, né? Olha que bonita essa fala. E do ponto de vista moral, que é o que a gente vai trabalhar mais aqui no dia de hoje, né? Que a gente enxerga bem no físico, né? A espondilite que está doendo, é, é o tumor que deu, a diabetes que chegou, né? Mas do ponto de vista moral, se a gente conseguisse
em continuidade, ou seja, fazendo certo todos os dias, quantas dores físicas a gente evitaria? Porque nós Uhum. estamos nessa matriz grosseira que é o nosso corpo, né? Essa é a grande coisa, né? Por que que nós adoecemos e manifestamos as doenças mais quando estamos idosos? Porque nós estamos errando em nossos hábitos em continuidade durante anos. É isso aí, é isso aí. E outra coisa também interessante sobre gratidão, né? Eu achei isso aí, eu acho que é fantástico, porque eu vivenciei um processo depressivo na família, né? Todo mundo sabe, e muito grave. E a minha esposa, né, a Lídia, né? E ela agora está assim, está deslumbrante. Ela está uma pessoa assim, outra. Inclusive, o psiquiatra interessante falava isso para ela. Ela ficou 2 anos nesse processo e falou assim: Lídia, isso vai passar. E quando você não vai ser a mesma pessoa, você vai sair transformada. Quer dizer, é aquele negócio da crise, né? Ou você sucumbe ou você sai melhor, né? E ela saiu muito melhor, assim, emocionalmente, né? E ela trabalha e saiu interessante. O grande, eu acho assim, o grande, o pessoal pergunta, como é que ela saiu? Como é que foi? Pá, como é que ela tá? Todo mundo quer saber, né? Eu falo, gratidão. Ela tem isso muito forte dentro dela. Ela vive na abundância, porque ela é grata a tudo. Ela amanhece, o dia está feio, está grato, o dia está bonito, está grato. Tem uma doença, agora, por exemplo, teve uma cirurgia que ela fez na coluna. Não, tudo bem, estou grato porque podia ser pior e também tem tratamento. Estava grato porque tem tratamento, tem solução e resolveu. Agora apareceu um outro problema da coluna, vai ter que operar de novo. Ela está grata também por eu ter mostrado a ela o problema que vai melhorar a dor dela. Então ela olha sempre positivo, ela está sempre na abundância de sentimento. Ela não está na exigência. Você falou do contrário da gratidão. Eu acho que a exigência, a pessoa exige muito que tudo esteja bom para ela, fica revoltada, fica brava quando a coisa não acontece do jeito que ela quer, vem uma doença. Então, essa exigência excessiva, esse entregar a Deus e confiar, você vive na gratidão. Você entregar a Deus e confiar, você vive na gratidão. Então, isso aí é uma coisa que eu queria falar. E a outra, tem tanta coisa, mas você falou o tempo todo de Deus, né? Você não usou a palavra Deus. Interessante, né? Acho que não usou, não. Usou alguma vez? Fala aí? Falou em Deus? Eu acho que não, né? Mas o tempo todo é a forma que eu entendo Deus. Deus é esse pertencimento que a gente tem. Deus é essa interação, interligação, esse pertence, esse, como você falou, de a gente estamos ligado a tudo e a todos. E isso faz com que a gente tenha essa noção de colaborar, de pertencer, de cuidar, de família, de fazer o bem. Então, eu acho que isso aí está faltando, né? E quando você fala que nosso grupo, esse grupo que estão voltados para fazer o bem, é uma ilha, eu acho que a gente tem que ter muito, vamos dizer assim, preservar muito isso, ter muito carinho com esses grupos, fazer muita oração e lutar muito para que esses grupos permaneçam, porque a gente está vendo nessa época de crise muito movimento contrário a isso. Né? A gente vê aí no mundo agora com essas novas, esse extremismo, né, de direita aí, e a gente vê o contrário, né? As pessoas pensando cada vez mais, se isolando, movimento contrário à globalização, os países se isolando, deixando de ajudar o próximo. Quer dizer, é uma coisa que é perigoso. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita oração e sermos muito fiéis àquilo que nós estamos fazendo. E Isso a aí. outra coisa que você falou aí, acho que interligou desde da leitura inicial, a fala do Raimundo e a sua fala, é que nós precisamos muito mais do trabalho do que o trabalho da gente. Isso Não aí. é? Eu acho que esse sentimento que eu vou sair daqui hoje, eu preciso muito mais desse trabalho. É nessa prática, é nesse exercício, é nesse convívio, é que eu vou fazendo, vou tendo essa persistência nesses sentimentos, né, positivos que vão me transformar mesmo, né? Que vão me transformar. Por isso que acho que colaborar, por isso que é elaborar, né? Trabalhar, né? Acho que é trabalhar junto com o outro, né? E, E a continuidade, né? Trabalhar
e a continuidade, né? E eu vou me Continuidade. defender aqui. Eu falei 3 vezes em Deus. No Sermão do Monte falei duas e uma vez eu falei da lógica da partilha é a lógica de Deus. Não, não, Gente, eu só quis dizer o seguinte, que não precisa falar o nome, Não quer dizer, essa precisa. linguagem é para todo É, mundo. é para todos, é verdade. Até para aquele que não acredita. É, Porque é um modus operandi, é uma maneira de ser, é uma maneira de ver. Por isso que naquele questionário, Raimundo, que é o questionário de espiritualidade, pode avaliar pessoas que não acreditam em nada, que é a escala de Durell, de Duke. uhum. Ele Gente, fala: não, não, é porque tem uma. Rita quer falar, mas antes da Rita tem a Débora Bento, Ah, que a tá, mãozinha já vambora, caiu já. Fala vambora. primeiro, Débora, por favor, abra o seu microfone. Vamos encerrar daqui 10 minutinhos. Tá, boa tarde, vou ser breve. É, uma coisa que me ajudou muito, né, que vocês estão comentando, aí até o Ayub comentou também, que é o Pilates, mas eu não faço Pilates, não, eu faço yoga. E na yoga a gente aprende muito isso, né? A gente a compreender os nossos limites e a gente trabalhar essa respiração, trabalhar a gratidão. Tem até tem um mantra aqui que a gente faz, né, na hora do nosso lanche compartilhado. Depois eu vou até passar para vocês que é bacana isso, que fala, né, da gente procurar os defeitos na gente e a gente tem que corrigir. E a gente, através da respiração, de uma mudança de conduta, né? Porque não adianta eu me entupir de remédio se eu não mudo a minha alimentação, se eu continuo bebendo, fumando, sem dormir direito, falando mal dos outros. Então, essa higiene mental, a yoga ajuda muito a gente, né? Eu sou muito grata inclusive hoje eu tive até uma aula especial sobre hormônios, a gente, de ter encontrado essa professora que ela ensina essas coisas para a gente, mas no geral, se você for ver bem, essa linha oriental, né, eles ensinam isso, porque a gente fica procurando Deus em tudo quanto é lugar, nas igrejas e tal, mas Deus está aqui na gente. Então, se a gente estiver conectado, se a gente tiver uma linha de conduta bacana, né, lógico, o remédio é necessário, eu mesmo faço parte de remédio que eu preciso por um determinado negócio, mas assim, não é um vício, não é aquela coisa de que, eu vou ter que me entupir de remédio, tomar não sei quantos remédios por dia, sendo que uma boa alimentação, exercício físico, bons pensamentos, uma boa leitura, coisas que vão ajudar o pensamento da gente, a gente equilibrar e a gente achar um ponto comum, né? Uma coisa que dê para ir caminhando sem muito, porque a dor existe, a doença existe, a gente também tem que aprender a conviver com isso, né? Mas não é porque que a dor existe também que eu vou ficar me matando, né? Não vou tomar remédio porque eu estou com dor e falar que remédio faz mal. Também não é assim, para isso existe a medicina e a gente tem que respeitar. Mas a gente tem que ter equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é a melhor forma da gente achar uma forma da gente continuar vivendo bem e estar sempre bem com todo mundo, né? Então, era isso que eu ia falar. Você acabou de falar do aumento de espiritualidade, né? É, que Aumento de bonito. espiritualidade nada mais é do que isso, mudança de atitude. É, Mudou a atitude, padrão É, vibratório e você estabilizou, né? Rita, só deixa eu falar uma coisa rapidinho sim. para Débora. Débora, falando do yoga, tem vários trabalhos dizendo que quem faz yoga melhora a resiliência. Porque eu estou quando, aprendendo isso. quando você faz yoga, os exercícios, eles dão desconforto. E é um desconforto que você percebe e você sabe que você vai aguentar um pouquinho, depois você vai. Quanto mais você faz yoga, mais resiliência você tem por conta do desconforto do exercício. Não tem exercício que é tranquilinho em yoga, não. Ele vai te Toda, macerando, né? sempre, Ele vai exatamente. parecendo os bichos. Ele dá resiliência, ele é muito bom. E ele altera a epigenoma. Cadê a Muito Rita? bom. Eu vou continuar com a minha yoga, então.
Eu só Obrigada. quero ressaltar uma coisa que você falou, que quando você citou lá que as formigas cortam lá, esse trabalho colaborativo da natureza, e você ressaltou que a natureza, ela foi criada colaborativa com todo, né? Então, Deus fez isso numa perfeição. Todos se colaboram para manter essa essa Esse equilíbrio. equilíbrio. E nós fomos criados com todo esse sistema dentro de nós funcionando independente de eu querer ou não. Agora, eu também comando isso. Eu posso atrapalhar, eu posso ajudar. Agora, o que eu não consigo ainda entender é como é que nós nos desvinculamos, né, da natureza, né? Nós fizemos essa. E como que para nós, pelo menos para mim ainda, esse estado de colaboração tem que ser trabalhado. Não é uma coisa natural. A gente está sempre querendo pensar na gente, no bem-estar da gente. Quer dizer, para a gente colaborar, a gente é puxado. Ô, Rita, tem um trabalho de longevidade que fizeram e eles viram que entre todas as coisas lá que faziam para aumentar a longevidade, as relações sociais eram as que talvez fossem a parte, uma das mais importantes. Então, para ver como é que a gente não é ser sozinho, a gente não nasceu para ser sozinho, para viver isolado, né? Não sei se o Raimundo Ayub conhece esse trabalho. Foi isso. Por gerações foram acompanhadas várias pessoas. 70 anos, né? São grupos de pesquisadores que foram andando naquele trabalho e sendo substituídos, porque quem que é um É, pesquisador que fica 70 anos vendo a mesma coisa, né? E aí são as relações sociais, é o conjunto, né? É estar junto, é fazer junto. Por isso que é lindo que nós nascemos num sistema de família, numa interdependência absurda na família, na sociedade e também dentro do planeta. Só que nós excluímos a parte do planeta e somos degradadores do nosso planeta, consumidores, espoliadores, piratas. E a gente deveria ser a relação de amor. Eu acho que a humanidade vai mudar muito quando ela tiver esse senso de responsabilidade até no uso das coisas. E eu acho que talvez a dificuldade no trabalho colaborativo, porque a gente tem que estar em grupo, e em grupo a gente precisa se modificar muito. Isso aí, gente. Então vamos dar agora um intervalozinho de 5, no máximo 7 minutos,